Olá, sejam bem-vindos ao Perguntas Frequentes em Saúde, FAC-ASF, promovido pela Clínica de Psicologia da Associação Saúde da Família. Uma série de videoaulas para você se manter informado sobre temas relevantes como autocuidado, promoção à saúde e orientações. Na edição de hoje, você acompanha uma videoaula sobre dengue, ministrada pelo Dr. Reinaldo Bonfim da Paz, médico do trabalho e infectologista que atua na saúde ocupacional da Associação Saúde da Família. Dr. Reinaldo, e afinal, o que é dengue? Bom dia, Fernanda. A dengue é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus, o vírus da dengue, e transmitida pela picada do mosquito que a gente chama de Aedes aegypti. Esse mosquito, vale a pena dizer, ele também é responsável pela transmissão da zika, chikungunya e da febre amarela, além da dengue. Quais são os sintomas mais comuns da dengue? Olha, eu dividiria os sintomas da dengue em três fases principais. A doença como um todo, ela leva aí de 7 a 10 dias. Do primeiro dia, 7 a 10 dias. O primeiro dia é quando as febres surgem, é o período febril. Esse período ele dura em média até o quinto dia, mais ou menos. Então, a febre alta, acima de 38 graus, chama a atenção porque é uma febre que vem acompanhada de uma dor de cabeça muito forte, principalmente atrás dos olhos, é uma coisa muito comum que as pessoas falam, e uma dor no corpo que a gente chama de quebra-ossos. Pessoas têm dificuldade de se movimentar dentro de casa. Pode surgir manchas vermelhas espalhadas pelo corpo, náusea e um pouco de vômito. Essa fase febril, essa fase da febre alta, ela dura até o quinto, sexto dia, mais ou menos. A partir daí a gente entra na fase que a gente chama de fase crítica. Essa fase crítica é a fase em que a febre tem uma tendência a diminuir, mas surgem outros sintomas que eles também são sintomas que são sinais de alerta. Principalmente dor abdominal. Se nesse período surgir uma dor abdominal muito grande, inchação nas pernas, não é? Muita diarreia, vômito, às vezes manchas vermelhas, as manchas pioram, são manchas diferentes daquela que a gente teve na outra fase. Essa é a chamada fase grave e que a gente tem que ficar de olho nela, porque daí ela pode evoluir para um quadro mais severo. E tem a terceira fase, que é a fase de recuperação depois do sétimo dia. Entre 7 e 10 dias, a pessoa começa a se recuperar, o apetite começa a voltar, a febre desaparece e sente que está entrando no período chamado de recuperação. E sobre o mosquito, qual que é o ciclo de vida? Olha, o mosquito Aedes aegypti, ele dura em média 45 dias, 6 a 7 semanas é o ciclo de vida, é a época de vida, o tempo de vida, desculpe, o tempo de vida do mosquito. O ciclo de vida dele, da oviposição, que é o que a gente chama que é quando a fêmea põe o ovo lá no local onde ele vai receber a aguinha da chuva para ele se desenvolver, esse período dura em média até o mosquito adulto 7 dias. Então a gente tem a primeira fase, o ovo é colocado. A segunda fase é a larva. Essa larva é aquilo que todo mundo conhece, que faz aquele movimentozinho que a gente vê dentro da água. Depois da larva vem a fase de pupa, que é a fase que antecede a fase do mosquito adulto. Ele está dentro de uma crostazinha, é a fase de pupa, aquela crostinha se abre e o mosquito adulto sai dali de dentro. Então, da posição do ovo até chegar ao mosquito adulto, ele leva em média 7 dias. 7 a 10 dias, eu diria. E tem um tempo de vida calculado em 45 dias. Assim como para outras doenças, há fatores de risco para contrair a dengue? Eu diria que não há fatores específicos de risco. Não se pode dizer que o maior fator que eu acho é a presença do mosquito no local onde a gente convive. Ele é um mosquito que ele gosta de conviver dentro de casa, junto com os seres humanos, porque a fêmea precisa de picar o humano para desenvolver o ovinho dela. Ela não é má, ela precisa reproduzir a espécie dela. O que é que ela faz? Ela precisa do sangue humano. Então ela vive ali no meio ambiente. Esse é o maior risco que tem para o ser humano, é quando a gente convive dentro do ser humano. O que eu acho que você quis dizer, e aí vale a pena eu explicar para as pessoas, é que algumas doenças podem favorecer que o quadro seja um pouco mais grave. Por exemplo, diabetes mellitus, a hipertensão arterial, as pessoas que têm alguma doença do seu sistema imune. Sistema imune é um sistema de defesa, é aquele sistema que defende a gente contra as doenças. Então, se você tem uma doença que ela diminui a defesa do seu corpo, seu sistema imune, isso pode favorecer que o quadro da doença seja mais grave.
Crianças abaixo de 2 anos de idade, que o sistema imune não está completamente desenvolvido e às vezes ele pode reagir diferente para o mosquito do que reagir diferente para o vírus do que, diferentemente do adulto, essa criança pode estar sob um risco maior. Então eu diria que os fatores de risco mais próximos para ter um quadro de doença mais severa talvez sejam esses. E existem complicações da dengue? Aquilo que eu tinha falado, eu vou voltar a lembrar do ciclo da evolução clínica que eu falei, que são de 7 a 10 dias. Passados os primeiros dias, os 5 dias da febre, esse período que eu chamei que é o período crítico, é o período onde a doença realmente pode se complicar, né? Então, a doença, imagine que nesse período, o que acontece é que a doença deixa os vasos sanguíneos da gente como se fosse um pano puído. E as pessoas costumam perder água, né? A água costuma sair do vaso, o que diminui a quantidade de sangue que está circulando no corpo da gente. Quando isso acontece, o coração tem menos sangue para bombear. E isso a gente chama uma queda da quantidade da volemia do líquido que tem no corpo da gente. Isso pode causar um desejo de choque. Choque é quando a gente não tem sangue suficiente para circular no corpo e o coração não tem sangue para bombear. Por quê? Porque diminui o volume de sangue que chega para órgãos importantes, como o fígado, como o rim, como o cérebro, como o pulmão. Associado a isso, existe uma queda durante esse período, a queda da plaqueta. A gente faz o exame de sangue para ver qual a quantidade de plaqueta que a pessoa tem. Imagine que normalmente a gente tem 180 a 200 mil plaquetas por milímetro cúbico ali no sangue circulante. Isso, durante o quadro da dengue, pode ir para 60 a 20 mil plaquetas. Isso faz com que a gente tenha dificuldade para coagular o sangue da gente. Então, como consequência, aparece o quê? Sangramento. É um outro sinal de alerta. Pode ser sangue na urina, pode ser sangramento na boca, sangramento pelo nariz, sangramento na mucosa do olho. Então, o sangramento, a desidratação causada por essa perda de líquido, mas esses sintomas de dor abdominal, isso pode ter sinal de que a gente está caminhando para um quadro grave de dengue, que pode chegar inclusive para sangramentos e até a morte. Hoje a gente já tem em média aí 58 casos de morte em São Paulo causados pela dengue, confirmados que são causados pela dengue. A reinfecção é possível? É possível. Isso é interessante essa pergunta, porque é preciso que as pessoas saibam que a gente tem 4 tipos de vírus da dengue. O vírus tipo 1, o 2, o 3 e o 4. No Brasil, o que mais circula é o tipo 1 e o 2, um pouco o tipo 3. Um pouco menos o tipo 4 a gente não tem. Quando a pessoa se infecta pelo vírus da dengue, ela só adquire resistência para aquele tipo que causou a doença. Se você teve a dengue e foi pelo vírus tipo 1, você só adquiriu resistência para esse vírus. Se tiver a doença pelo vírus tipo 2, vai ter a dengue de novo. E uma coisa que eu chamo a atenção, toda vez que a pessoa tem a dengue de novo, que se reinfecta pelo vírus da dengue, a gente sabe que o quadro da segunda vez pode ser mais grave. Então, normalmente tem a dengue clássica, que é aquela que eu falei 10 dias e não tem nada. Quando se reinfecta, pode ter um quadro mais grave da dengue. Isso é um risco que tem. Por isso que é necessário que quando a pessoa se suspeita que está com dengue, vá ao serviço de saúde e tem que ter certeza de que está com a doença. No serviço de saúde, o médico vai ver se a pessoa tem algum sinal de gravidade e vai ter certeza se está ou não com dengue. Porque vai dar a orientação correta para ver se eu já tive dengue, então está com dengue pela segunda vez. Tem que ter cuidado que a infecção pode ser mais grave. Então isso é uma coisa fundamental. A doença confere imunidade, a imunidade duradoura para a vida inteira, só contra aquele tipo que a pessoa teve a doença. Ela pode se reinfectar de novo, porque a gente pode ser picado de novo pelo mosquito e ser causado pelo outro tipo do vírus da dengue, né? A gente falou sobre o diagnóstico e o tratamento. Atualmente a gente tem tratamento para dengue no SUS? Tem. O tratamento que oferece, fundamentalmente, eu queria chamar a atenção das pessoas que se você teve o diagnóstico, está com dengue, hidratação. Tem que beber água. Se não está vomitando e consegue ingerir líquido, 2 a 3 litros por dia. Isso muda completamente a evolução da doença. É inacreditável como beber água muda o curso da doença, que é esse o tratamento básico que a gente faz. Por isso que vocês estão vendo que a gente tem colocado tendas, leitos, porque
que se a pessoa chega com supostamente um quadro, pode evoluir para uma doença grave, ela vai receber soro na veia, vai receber o tratamento adequado e aquelas substâncias que o médico ele vai julgar que são necessários para o tratamento naquele momento. Então, é fundamental beber água e procurar o serviço de saúde, porque o SUS tem todo o tratamento necessário para evitar, para qualquer fase da doença, nós temos o tratamento e a equipe vai dizer o que é fundamental para ser feito, qual o cuidado que tem que ser oferecido para aquela fase que a doença está. Com o aumento do número de casos, a gente tem escutado muitas dicas a respeito do combate, da proteção contra a dengue. Existem mitos comuns associados à dengue? Tem alguns mitos que precisam realmente chamar a atenção das pessoas. Por exemplo, comer inhame e tomar comprimido de vitamina B. Diz que o organismo exala um cheiro que afastaria o mosquito. Isso é um mito, isso não está comprovado cientificamente. Outro mito é vela de citronela e de andiroba, que as pessoas costumam colocar no ambiente. Tem um efeito passageiro. Não fica no ambiente. A hora que a vela acaba e o aroma ou o odor, ou sei lá o que, vai embora, o mosquito volta. E não está comprovado que aquilo é um repelente de verdade para o mosquito. Uma outra coisa que as pessoas costumam usar é borra de café nas plantas. Dizer que colocar borra de café mata o mosquito ou impede, isso não tem comprovação. Inclusive colocar borra de café ali nos locais, quando a água vier no pratinho que está embaixo da planta, aquilo transborda, a borra do café sai e volta a ficar um ambiente propício para o mosquito vir a fêmea vir colocar os ovos dela ali. Isso também é um mito. Outro mito é de que no inverno, porque os casos diminuem, a gente não precisa cuidar da casa. Não, isso não é verdade. No inverno, realmente, o número de casos cai porque o tempo melhor para desenvolver o mosquito é o verão. Porque vem a água da chuva, cai a água da chuva, que se acumula nos pratinhos de planta, nas tampinhas, nos baldes de água que a gente tem. Então, nesse período, a água da chuva com o mosquito colocado ali realmente faz com que eclodam os ovos e que o mosquito se desenvolva. Como no inverno tem uma diminuição da chuva, realmente diminui o número de casos. Mas existe já comprovação, isso que as pessoas prestem atenção, às vezes a fêmea coloca o ovo no verão, atravessa todo um ano, inclusive durante o inverno, e com as chuvas do próximo verão, aquele ovo vai eclodir. Ele entra num chamado hibernação, fica como se estivesse hibernando ali o ovinho, passa um ano inteirinho, e quando a chuva do próximo verão vier, aquele ovo vai eclodir. Então a gente precisa, durante o inverno, manter as medidas de higiene, lavar, tomar as condutas dentro de casa para proteger, para que o mosquito, durante o próximo verão, não encontre as condições ali para desenvolver o ovinho dele. Certo. E quando o trabalho de pulverização nas ruas é indicado, doutor? Olha, vou adiantar já uma fala que eu acho que eu devia ter feito para as pessoas. O mosquito, ele gosta de conviver próximo a humanos. Ele vive dentro de casa. Por isso que se diz que faça a sua parte. Sabe por quê? 70% a 80% do foco do mosquito está dentro de casa. Se ele está dentro de casa, é o nosso papel em eliminar o foco dentro da nossa casa, que vai fazer com que o mosquito não prolifere e não venha picar a gente. Então, já vou chamar a atenção. O pratinho que a gente coloca para o pet beber água. Tem que limpar todo dia, passar a buchinha, colocar água limpa diariamente. Saco de lixo fechado. Se tem lata de lixo, a lata de lixo tem que estar tampada. Uma coisa que é inacreditável, mas tem gente que tem caixa de água aberta. A caixa d'água aberta é um local que o mosquito adora, porque a água sobe e desce e vai dando banho nos ovinhos dele que estão ali. Então, a caixa de água tem que estar fechada, protegida. Essa é outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Então, essas medidas que a gente toma são elas que são as fundamentais para proteger que o mosquito não prolifere ali. Olho na vizinhança. Aí é que entra aquilo que você falou. Se a nossa rua tem saco de lixo aberto, tampinha de ovo, tampinha de refrigerante, casca de ovo, copinho plástico, que as pessoas costumam colocar no lixo e aquilo fica aberto, aquilo acumula água.
O próprio saco plástico do lixo costuma fazer, às vezes, uns bolsõezinhos onde a água cai e aquilo favorece a proliferação do mosquito da dengue. Então, a gente cuida da nossa casa e a gente fica de olho na vizinhança. Nesse momento, tem que acionar a prefeitura. Se o seu vizinho não está tomando cuidado, se tem uma casa fechada com a piscina de água abandonada, se você vê que o mato proliferou, está tendo muito mosquito na sua rua, 156 é o telefone da prefeitura, tem que chamar para poder eles virem tomar as providências, porque aí extrapola aquilo que você pode fazer. O que eles vão fazer? É o fumacê, todo mundo chama de fumacê, é pulverizar, esse mata o mosquito adulto. A prefeitura vai trazer outra substância que vai colocar onde tem água parada para matar a larva, chamado larvicida, né? E vai recolher o lixo que a gente tem. Então, todas essas medidas, se você cuidou da sua casa e está vendo que na vizinhança é necessário ter cuidado que o seu vizinho não está tendo, 156, liga para a prefeitura, denuncia. No 156 vai dar o caminho que você tem que chegar até o grupo da dengue e eles vão vir tomar essas medidas de proteção ambiental. Pensando nessas medidas, o uso de repelente no corpo, aqueles domésticos de tomada, são efetivos? São efetivos aquelas substâncias. O repelente, ele principalmente é a base da icaridina e o DEET, né? São os repelentes. É preciso saber que eles duram 4 horas em média, né? Duram 4 horas, ele sai, deixa de fazer efeito 4 horas, dependendo de onde você esteja, você precisa renovar o uso do repelente. Uma coisa que ajuda muito é usar roupa leve. Uma roupa leve que cubra o corpo, que seja suportável para usar no verão, porque você impede que o mosquito tenha acesso, pique o seu corpo, as partes do corpo que você deixa, por exemplo, braço, quando você esquece a perna. Então é preciso ter cuidado. O repelente, além das medidas, o repelente é fundamental. Essas coisas que a gente usa em casos elétricos ou não elétricos, eles ajudam a matar um mosquito adulto. Isso realmente, esse conjunto de ação é que tem efeito para proteger a casa. Uma coisa que as pessoas costumam fazer é colocar telinha na janela. Isso é muito bom porque impede a entrada do mosquito que é lá de fora. Né? Mas não esquecer que às vezes a gente tem foco do mosquito dentro de casa. Ele gosta de ficar nos cantinhos de casa, onde não tem luz, escondido num lugar onde ninguém mexe com ele, e ele tem o horário dele para fazer o repasto, que é a picada. A fêmea normalmente usa o horário da manhã, cedo, 6, 7 horas da manhã, e à tarde, por volta das 4, 5 da tarde. É o horário que habitualmente ele sai para fazer o repasto. O repasto a gente chama a picada nas pessoas para sugar o sangue. Então, esse é o horário que normalmente o mosquito sai para fazer o trabalho dele. Tem sido veiculadas notícias sobre a vacina da dengue. Quanto ela é efetiva, doutor? A vacina que está sendo disponibilizada hoje no SUS é a vacina japonesa, é a Kidengue. Ela é eficaz contra os 4 tipos do vírus do mosquito da dengue. Tá? Então, a pessoa que toma essa vacina, ela se protege contra os 4 tipos. São 2 doses, né? A primeira dose, depois de 3 meses, 90 dias, toma a segunda dose e ela vai proteger contra os 4 tipos. Ela é eficaz. É uma coisa muito gozada que se diga. É claro que a vacina não vai impedir você de ser picado pelo mosquito, nem de que o mosquito contaminado pique você. A vacina, o que ela fundamentalmente impede é a evolução para o quadro grave. Você pode até ser picado, pode se expor ao mosquito, ao vírus da dengue, mas o que a proteção da vacina confere é que ela impede que você faça aquele quadro mais grave de dengue. Então, esse é o papel da vacina. E a gente recomenda fortemente, a vacina está disponibilizada, não tem para todo mundo, não é? A gente sabe disso, está para os grupos prioritários. O governo comprou, me parece, 6 milhões de doses de vacinas. Quando a gente faz a conta, 6 milhões, 2 doses, dá para proteger 3 milhões de pessoas. É claro que se a gente ver a população brasileira, é um número muito pequeno, não é? Por isso que o fundamental é combater o quê? O vetor da doença, que é o mosquito. E quando a gente não tem dose para todo mundo, é fundamental que a gente continue tomando as medidas para proteger contra a proliferação do mosquito, por esse motivo, que é o vetor da doença. O senhor foi dando algumas orientações, dicas preciosas de como a gente pode combater a dengue. O senhor gostaria de deixar aí alguma contribuição pensando no combate da dengue na nossa comunidade? Olha, eu acho que
Eu acho, não, eu tenho certeza que é a doença que a gente diz, faça a sua parte. Ele é o mosquito, ele vive dentro de casa, ele, ele vive no peridomicílio, ele vive ao redor de seres humanos, ele tem hábitos urbanos, não é? Então, cuide da sua casa. 75, 80% do foco do mosquito está próximo ao redor da nossa casa. Então, é fundamental que a gente faça a nossa parte. Verifique os vasos de planta, verifique o pratinho que você deixa com água para o seu pet tomar. As calhas de dentro de casa tem que olhar, porque a calha entope, fica com água limpa entupida na calha. Se alguém tem um banheiro em casa que o banheiro está abandonado com um pouquinho de água, ir lá da descarga tampar o vaso sanitário, deixar o vaso sanitário tampado é fundamental. O lixo tem que estar fechado, tampado dentro da caixa. Outra coisa, não é só limpar e devolver o recipiente para o lugar onde ele está. Tem que eliminar. Por que a pessoa precisa ter um pneu dentro de casa? Pega o pneu e entrega para o serviço de lixo. Não precisa ter pneu em casa. Hoje a gente recomenda que as pessoas não usem mais o vaso embaixo da planta, né? do vaso da planta. Aquele pratinho não tem necessidade. Coloque a água necessária para a plantinha, para proteger a planta. Se sair um pouco fora, você enxuga. Não precisa ter aquele vaso com areia. Hoje a gente nem recomenda que se use mais aquele vaso com areia. Eu acho que o fundamental é o cuidado que a gente tem em nossa casa. Extrapolou, está no vizinho, é coisa que a gente não pode fazer, 156. Liga para a prefeitura que a prefeitura vai tomar as medidas necessárias. Eu acho que é essa a parte mais fundamental do cuidado que a gente tem contra a dengue. Muito bem, doutor. Bom, esperamos que a videoaula tenha enriquecido o seu conhecimento. Compartilhe com amigos, familiares e pacientes. Na descrição do vídeo você consegue acessar outros links com mais material informativo. No combate à dengue, precisamos que todos estejamos vigilantes e atentos. Obrigada pela companhia, obrigada, Dr. Reinaldo. Até a próxima aula.